Olá, boa noite a todos e a todas que estão entrando. Vamos começar mais uma live da Matra 12. Vou registrar aqui. Oi, Regina, tudo bem? Oi, Aldrovando, boa noite. Oi, Valquíria, tudo bem? Como é que estão? Ih, a nossa convidada já entrou. Já vou te colocar aqui, tá, Fernanda? Só vou registrar o tema da live. Oi, Andréia, Simone, Janice. A Matra 16 presente, muito bom. Vou convidar a nossa convidada para entrar na live. Deixa eu ver, já encontrei. Enquanto isso, eu vou falando para vocês que hoje é dia 17 de setembro de 2020, são 20 horas. Oi, Fernanda. Doutora Oi, Fernanda. Patrícia, tudo bem? Você tem que colocar seu telefone Na vertical? vertical. Eu tô acostumada no Eu meu esqueci de suporte. ter isso, desculpa. Peraí. Para que todos saibam, a doutora Fernanda não tinha Instagram e ela só fez o Instagram para participar dessa live conosco. Eu, Deixa eu ver. assim, eu, como diretora de comunicação da Matra 12, me sinto muito honrada pela presença dela. Deixa eu só Conseguiu? ajeitar o meu Tá, suporte, vai ajeitando com calma. porque ele é para o vídeo deitado. É, E como eu uso o computador para o trabalho, e esse aqui eu uso para fazer aula de ginástica, então, para que ele dê um probleminha aqui. isso, ajeita aí com calma. Enquanto isso, eu vou continuando, que é 17/9/2020, 20 horas. Nossa convidada é a doutora Fernanda Anahí. Olha só, eu estou desde de manhã cedo me segurando para não falar Ana Henrique. Aí a Valquíria botou gêmea da Ana. Pronto, acabou. Então, nossa convidada é a doutora Fernanda Henrique. O nosso tema da live de hoje é Covid-19, buscando uma luz para a retomada das atividades. Vou antecipando. A nossa convidada é irmã da nossa colega e amiga, Ana Letícia Rick. Ela que deu a sugestão para a live, uma sugestão muito bem-vinda. E eu vou fazer a apresentação da nossa convidada aqui. Está me ouvindo, doutora Fernanda? Tô ouvindo. Tá. Eu vou fazer a leitura do seu currículo. A doutora Fernanda Rick é médica infectologista e atua na AIDS Healthcare Foundation como diretora adjunta global. Foi diretora adjunta do extinto departamento ISTS, HIV/AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde do Brasil. Entre 2014 e 2017, trabalhou no Médicos Sem Fronteiras em diferentes projetos de HIV e hepatite, bem como epidemias na América do Sul, África e Ásia. Anteriormente, trabalhou como pesquisadora de HIV na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Brasil, e no Hospital Carlos III, Madrid, Espanha. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, juíza titular da primeira vara do trabalho de Lages, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da Ana Matra. A doutora Fernanda Rick também é carioca, flamenguista, isso eu também sou, e mãe do Fuxico. Então, doutora... Cachorreira, né? Então, Cachorríssima. Doutora Fernanda, tem a palavra,
agradecimento. Como eu disse no início, você fez o Instagram exclusivamente para participar da nossa live, e isso nos honra bastante e nos traz grande felicidade. Seja muito bem-vinda à Matra 12, ao nosso domínio telepresencial ou por videoconferência, e tem a palavra para as considerações iniciais. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Para mim, que é um privilégio, uma honra de estar com vocês. Eu acho que em tempos tão difíceis, vocês confiarem a mim essa missão de tentar trazer algum tipo de luz, algum tipo de clareza em tomada de decisão, quando está tudo tão obscuro, tudo tão nebuloso, tudo tão novo para a gente. Não é fácil. Os infectologistas, eles a cada tanto são presenteados, agraciados por essas epidemias e são sempre um desafio. Mas talvez a Covid-19 tenha sido um dos nossos maiores desafios nos últimos anos. A gente foi aterrado por um mar de dúvidas, incertezas, números assustadores. A nossa vida virou de cabeça para baixo do dia para a noite, a nossa também. A gente também é privado de muita coisa. E não precisa me chamar de doutora, por favor. Então, tá bom, combinado. Faço questão disso, nenhum paciente, nenhuma pessoa que trabalha comigo me chama de doutora, porque eu acho que esses termos acabam criando barreiras. Sei que a ideia é de respeito, mas a ideia é que a gente também tirar todas as barreiras possíveis na nossa comunicação, porque a gente tem uma horinha super valiosa e eu gostaria que a gente pudesse conversar de uma forma bem simples e honesta, para que a gente possa ajudar vocês aí nesse momento que exige coragem e algumas certezas, né? E sem dúvida nenhuma é um momento que a gente vive em todas as profissões de muitos desafios, né? Nós temos aqui vários juízes e juízas do trabalho. Eu não vou citar nomes sob pena de eu passar o nome de alguém, mas eu vou agradecer a todos em nome do Armando Zilli, que está aqui e nos honra com a presença. Eu já vou passar a primeira pergunta, que é justamente sobre algo que você tratou, sobre informações. Aí nós vivemos um momento de pandemia, um momento muito difícil, e vivemos um momento de carência de informações, de dúvidas. São crenças e desinformações sobre a Covid-19. E essas crenças e informações trazem bastante insegurança, sem dúvida nenhuma. Então, a minha pergunta é o seguinte: eu posso confiar nas fontes oficiais? Em que tipo de fontes eu posso confiar? E essa carência de informações só ocorre no Brasil ou ocorre em outros países também? Sem dúvida, a gente já lida com uma epidemia que é nova, com uma doença que é nova, que a gente conhece há apenas 9 meses, e isso acontece num cenário que já vem sendo atacado por fake news, não de hoje, né? A gente já vem há alguns anos sendo acometido nas redes sociais, nas rodas de conversa. A gente sabe que essas fake news, elas têm um papel político importante, elas tomam o nosso debate no dia a dia, né? E mais importante ainda, quando as fake news, elas lidam com uma doença com uma alta taxa de mortalidade de transmissão. Então, não é brincadeira você lidar com fake news com esse tipo de tema, né? A gente sempre vai recomendar fontes oficiais, né? Desde as épocas anteriores de Covid, checa a informação, vai na fonte que estão citando, vai naquele estudo que citaram, olha se é aquilo mesmo que está escrito, conversa com quem vivenciou essa situação, conversa com um especialista. Essa é sempre a recomendação, não só para o Covid, mas para todos os temas.
Mas em relação ao Covid, a gente ainda enfrenta um desafio maior, que foi no meio do primeiro semestre, as nossas fontes oficiais também, de governo, de nível federal, elas mudam as regras por exemplo, dos dados epidemiológicos, que são os dados que vão determinar as nossas tomadas de decisão, né? Então, você muda a regra do jogo com a bola em movimento. Então, como que você faz isso? Então, acho que teve até uma ação muito importante do judiciário para que se retomasse a divulgação dos dados como eles eram anteriormente, mas nisso se perde a credibilidade também desses dados, e aí você gera um consórcio de imprensa que fala com as secretarias estaduais para te dar informação sobre dados epidemiológicos. A gente sabe que esses dados, eles também têm as suas deficiências, porque eles podem refletir informações que já vêm com um certo atraso, porque eles estão divulgando sobre uma data de divulgação daquele dado e não sobre a data de ocorrência. Então, em relação aos dados epidemiológicos, para resumir, até as nossas fontes oficiais hoje, elas são um pouco confusas. Elas ainda são a melhor fonte que a gente tem. A gente tem um sistema de vigilância epidemiológica extremamente robusto, num país de dimensões continentais, que, com todas as suas dificuldades, funciona, e não é fácil você gerar tanta informação em tanto tempo. Agora, no que o consórcio também é uma fonte que a gente pode confiar. Agora, em relação a informações técnicas, o que tem de tratamento, de vacina, isso tem que ser, de fato, visto com especialistas, tem que ir na fonte do estudo, ler o artigo na íntegra, né? Nós fomos... o meu WhatsApp, o WhatsApp dos infectologistas no início da epidemia era cheio de o que cura a Covid, unha de morcego, dente de aranha, tudo era possível, né? E a gente ainda até hoje, a gente ainda sofre com a polêmica da cloroquina, por mais que já esteja... É um assunto encerrado no meio científico, a gente tem estudos robustos que corroboram a não eficácia e, inclusive, a piora dos desfechos dos pacientes com Covid com o uso da cloroquina. E Mas, ainda assim, só um pouquinho. Piora do desfecho da doença? Sim, as pessoas morrem mais quando usam cloroquina, porque a cloroquina ela pode dar arritmia cardíaca. Então, alguns estudos, não só não foi melhor, como os pacientes foram pior. Então, aumenta o risco. Deixa eu só emendar uma outra pergunta, então. Esses medicamentos que estão sendo indicados para um tratamento da Covid, e no início da doença e antes de eu contrair a doença. Vamos pensar, eu não tenho a doença, para prevenir a doença, eu vou tomar a cloroquina e aquela outra que é um... A hidroxicloroquina também não tem... Né? Ivermectina. Ivermectina, quem é cachorreira como eu sofre porque não tem mais ivermectina, que a gente usa para tratar a doença do carrapato, sarna. Sim, todo ano, né? Mas assim, se eu não tenho a doença, se eu não tenho a doença, que tipo de medicamento eu posso tomar para prevenir a doença, se existe algum? E também eu estou doente. Eu posso tomar algum medicamento por conta própria? Ou então, sei. Como que é o tratamento, né? Como estão os medicamentos hoje? Então, a gente não tem nenhuma eficácia comprovada da cloroquina, a gente tem, inclusive, efeitos danosos da cloroquina. Ivermectina também não tem nenhuma eficácia comprovada. Tem alguns estudos ainda em andamento
em relação à vitamina D, mas nada de novo, nada que a gente ainda possa recomendar. A gente tem um medicamento que se chama Redesenvir, que foi comprado, o lote foi comprado pelo governo dos Estados Unidos, porque ele mostrou que os pacientes diminuíam o tempo de internação, mas não tinha diminuição da mortalidade. E mesmo assim, o governo dos Estados Unidos comprou quase todo o que era disponível desse medicamento. Então, tem muitos estudos em andamento nos Estados Unidos, por exemplo, com essa medicação, mas não mostrou nenhuma diminuição na mortalidade, que é o que interessa. A gente trata pessoas graves que são internadas, né? A gente tem que fazer um tratamento que é considerado paliativo, um tratamento de suporte, que vai com anticoagulante, que é um medicamento para afinar o sangue. A gente sabe que o vírus ele forma microcoágulos no seu corpo, então a gente dá heparina para afinar o sangue. A gente dá altas doses de corticoide. O corticoide é um medicamento velho, ele é barato e foi mostrado já uma eficácia, resultados melhores quando você usa dexametasona em altas doses. Isso para pacientes graves, pacientes de UTI. Né? Pacientes que têm um quadro mais moderado, eles se beneficiam do oxigênio. O vírus ele ataca de uma forma avassaladora os pulmões, então você precisa de um suporte de oxigênio. O que está em voga também, que o Trump chegou a anunciar há cerca de 3 semanas atrás, se eu não me engano, era o soro de convalescente. O que é o soro de convalescente? Você pega o sangue de pessoas que tiveram o Covid-19 e sobreviveram, e é como se você filtrasse esse sangue e deixasse só os anticorpos, só as células de defesa. E você injeta em pessoas doentes. Chegou a ter um alarde de que aquilo era a cura milagrosa da Covid-19. Chegou a ser anunciado pelo presidente americano. Mas, em seguida, o CDC, as outras autoridades americanas falaram assim, não, calma, a gente não tem robusteza nos dados para afirmar isso. Os estudos não foram desenhados para isso, a gente não tem grupo de quem não tomou, a gente só tem... E não diminuiu tanto a mortalidade. Então, a gente ainda tem esperança que o soro de convalescente possa funcionar, mas faltam dados. De prevenção, água e sabão. Água, sabão, evitar aglomerações, né? Na mão, não chegou em casa... Né? Exatamente, que chegou a ser dito também, né, voltando à questão anterior, fontes oficiais, né, dizendo que era para tomar desinfetante para limpar o pulmão. Então, pois a gente chegou num nível desse, né? Então, evitar aglomerações, o uso da máscara, a gente até março desse ano, máscara caseira não fazia o menor sentido para esse tipo de contágio. E a gente descobre que quando todo mundo usa máscara numa doença que tem uma alta taxa de transmissão, isso faz sentido. Isso protege o outro. Eu uso a máscara para proteger o outro, né? Então, evitar locais fechados, principalmente a gente aprendeu agora recente que locais fechados com ar-condicionado eles podem causar o que a gente chama de aerossolização do vírus. Então, você deixa de ter uma transmissão que é por gotícula, que é essa gotícula que sai da minha boca. Essa gotícula, ela passa a sair da minha boca e ela pulveriza, como se ela ficasse suspensa no ar. Então, isso foi que um estudo da Coreia do Sul mostrou que uma pessoa num restaurante contaminou mais 9, 10 pessoas que estavam sentadas em mesas afastadas dela, que nem eram da mesma mesa, porque tinha um fluxo de ar-condicionado em cima dessa pessoa que estava transmitindo o vírus. E esse ar-condicionado tanto faz ar quente como ar frio, então?
O fluxo de ar, mas o que a gente tem mais corroborado é o ar frio. Tá. Nesses casos, quando a gente tem uma transmissão por aerossol, quem vai me proteger de inalar esse aerossol é a máscara N95, que é uma máscara que ela é mais fechadinha, algumas têm um arame mais pesado aqui, ela tem um filtro maior. Essa máscara ela é mais recomendada para aquelas pessoas que têm que ficar em ambiente fechado com ar-condicionado. Então, os profissionais de saúde que estão em centros cirúrgicos, que estão, ou qualquer outro profissional que esteja em ambiente mais fechado. Então, a gente não tem, de prevenção, são as medidas preventivas que estão sendo ainda faladas. A gente não tem tem muita coisa em estudo, muita coisa em análise, mas nada de fato eficaz que não seja álcool gel, limpeza das mãos, ou com álcool gel, ou com água e sabão. Os dois são eficazes. O álcool gel, ele te traz uma praticidade de você sair de um transporte público e limpar a mão, sair de um supermercado e limpar a mão. Ele te traz a praticidade para onde você não tem uma pia com água e sabão disponíveis. Máscara e evitar aglomerações. Ainda não temos nenhuma outra medida mais eficaz que essa. Tá. E partindo para uma outra pergunta, o pessoal está falando das audiências presenciais, de ventilador e tudo, mas eu vou deixar um pouco mais para frente. Eu vou primeiro passar por outras perguntas e mais no final, a gente vai tratar do nosso trabalho em si, das audiências presenciais que parece que nos aguardam. Em relação à vacina, a gente pode esperar uma vacina em curto tempo, ou então, ou mesmo a cura, como você disse, a questão de colocar o sangue dos infectados. O soro de convalescente. Isso, dos anticorpos. A gente tem algum prazo para isso? Ou então tem alguma expectativa quanto à vacina e quanto à cura? O que a gente hoje tem estudado e que a gente tem visto é que a gente precisa, para garantir, né, o melhor resultado no desfecho dessa doença, a gente precisa produzir um tipo específico de anticorpos, que são os tais dos anticorpos neutralizantes ou imunidade celular. E essa imunidade que está sendo estudada, quanto tempo ela dura nas pessoas que já tiveram, como que a gente pode replicar esses anticorpos, né? Seja através do soro de convalescente, seja através da replicação de anticorpos neutralizantes. Existem mais de 170 estudos de vacina em marcha no mundo. 2 deles estão no Brasil. Né, a tal da vacina chinesa, o estudo está sendo conduzido pelo Instituto Butantan em São Paulo, e a vacina de Oxford, que é conduzida pela Fiocruz no Rio de Janeiro. Coisas boas desses 2 estudos. O contrato deles é feito através de uma transferência de tecnologia, ou seja, se a vacina der certo, os institutos que são responsáveis pela produção dessa vacina têm que passar essa tecnologia, esse conhecimento para a gente. Então, a gente sabe que tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz têm parques tecnológicos capazes de produzir essa vacina. As vacinas, elas diferem em termos de tecnologia. A de Oxford, ela tem uma tecnologia mais nova, que a gente desconhece, ela não é tão conhecida, né? Vai ser a primeira vacina que vai usar essa tecnologia, que é do RNA recombinante, que você insere uma parte do gene do coronavírus num vírus que causa pouca doença, e aí ele vai estimular a imunidade em você, a produção de anticorpos. E o outro, ele usa um pedacinho do vírus morto também, num vírus, e também vai estimular a produção de anticorpos.
Essa vacina, a chinesa, é uma tecnologia mais conhecida. Por que isso é importante? Na hora que você precisa desenvolver tecnologia, parque tecnológico, isso te dá maior chance de produzir em larga escala do que a vacina de Oxford. A gente precisa que a vacina seja eficaz. A OMS hoje está pedindo, vai recomendar vacinas que tenham 50% de eficácia, ou seja, que elas sejam capazes de proteger 50% das pessoas vacinadas contra a Covid, evitem a doença em 50% dessas pessoas, e que ela tenha segurança, né? Que ela não tenha efeitos colaterais importantes. Talvez vocês tenham escutado que o estudo de Oxford foi interrompido semana passada por um efeito colateral dito grave em um dos participantes na Inglaterra. Isso é comum em ensaios clínicos dessa fase, quando a gente aumenta o escopo populacional. Isso nos dá uma certa segurança de que as coisas estão feitas de forma séria e responsável. Você é capaz de parar um estudo, vamos voltar atrás, vamos interromper. A gente sabe que tem uma corrida mercadológica grande também em torno da produção da vacina. A gente tem grandes desafios. Na hora que a gente tiver uma vacina eficaz, a gente tem várias em estudo. A maioria já passou pela fase 1, que são voluntários saudáveis, pessoas sem nenhum problema de saúde. Depois a fase 2, que você expande um pouco mais para um nível maior de pessoas. E agora para um número muito maior de pessoas, que é a fase 3, que é a mais próxima da gente lançar ela para ter permissão, né, de ser produzida. Mas a gente vai precisar produzir frasco, agulha, seringa. A gente vai precisar saber se essa vacina precisa de frio, precisa de temperatura ambiente. Imagina nos rincões do Brasil, se você precisar de câmara fria, tem vacinas que são armazenadas a menos 70 graus. Se a gente precisa levar isso para o sertão, é difícil, né? Então, tudo isso, a gente não tem resposta. Né? A gente não tem resposta qual que vai ser a melhor, qual que vai ser a mais eficaz, mas nunca se produziu tanta informação em vacina como em tempos de Covid. A gente leva de 5 a 10 anos para produzir uma vacina. Isso que eu ia perguntar agora. E agora a gente vai ter que fazer em tempo recorde, né? Vai ter que fazer em tempo recorde. As produções estão sendo estimadas em um ano e meio. De novo, voltando à sua primeira pergunta, a gente tem anúncios de que em dezembro está todo mundo vacinado. Um pouco... Eu não sei o quanto que se faz política com uma vacina, mas a gente sabe que a vacina do Butantan precisa de 9 mil voluntários e tem 100 voluntários recrutados até agora, porque eles estão incluindo profissionais de saúde que estão expostos ao Covid. A maioria já teve Covid-19, então eles são excluídos automaticamente do ensaio de vacina. Então, eles estão tendo muita dificuldade de encontrar profissionais de saúde que não foram expostos. O Brasil é o país que mais tem profissionais de saúde contaminados pelo novo coronavírus. Então, a gente vai ter uma produção recorde em escala, mas a gente vai testar o trilho com o trem andando, essa é a verdade. Quando você sai de uma fase 3 e coloca no nível populacional, o risco de você ainda descobrir efeitos que não foram detectados nessas fases de estudo também é grande. Vamos ver para quem que vai sair a vacina, né? Adulto? Então, quem que vai entrar primeiro na fila da vacinação? São os trabalhadores de saúde? São os mais vulneráveis à doença? Os estudos, a maioria não são feitos em criança. Lembra, criança não adoece, mas criança transmite. Criança beija avô, beija avó, está muito perto o tempo todo.
Então, tudo isso tem que ser lembrado dentro desse cenário. Melhor cenário para a gente, vacina em larga escala a partir do segundo semestre. Minha opinião, mas pode ser que tudo mude. Segundo semestre do ano que vem? Do ano que vem. Eles anunciando, a gente tendo bons resultados agora no final do ano, a gente tem que produzir em larga escala, a gente tem que decidir quem que vai ser vacinado primeiro, quem são os grupos que vão receber vacina. Não é fácil uma logística de vacina num país continental como o Brasil. A gente teve uma mudança recente no Programa Nacional de Imunização, com uma pessoa que não tem experiência em imunização, ele vem de outra carreira. Vamos ver como isso vai se comportar. A gente tem um programa muito robusto de imunização, mas vamos ver como que essa gestão vai se comportar. Mas é muito difícil a gente ter um contingente grande de gente vacinada em tempo recorde. Tudo pode mudar, vai depender da comunicação, vai depender da política pública que for feita, do estímulo que for feito, da nossa capacidade de produzir e de fazer essa vacina chegar, né? Pode ser que o governo também escolha outra vacina. Pode ser que Estados Unidos, Inglaterra, comprem a primeira vacina que sair mais eficaz e a gente não tem acesso. A gente sabe que não somos prioridade em outros programas. A gente tem essa chance grande com essas duas vacinas, por já ter essa transferência de tecnologia, e o estudo está sendo conduzido aqui, parte do estudo ser conduzido aqui. Vamos torcer. Tá, eu vou te fazer uma pergunta que tem ligação com a vacina e tem ligação também com a política que o governo atual está adotando. Pela sua fala, o que eu concluí é que, em primeiro lugar, que essa questão de vacina em novembro e dezembro parece mais uma política eleitoreira do que qualquer outra coisa, parecida, sei lá, para mim é uma política eleitoreira. Então, partindo nisso, eu ouvi uma informação, uma afirmação do presidente da República e da assessoria do Planalto, Palácio do Planalto, no seguinte sentido: eu não sou obrigada a me vacinar. É uma afirmação que foi feita no momento de pandemia. E é uma afirmação feita pelo presidente da República. Eu te pergunto, como infectologista, de fato, eu não sou obrigada a me vacinar? Isso é uma afirmação verdadeira ou é mais ligado a um obscurantismo? Está relacionado com o exercício de liberdade individual? Isso é verdadeiro ou é um egoísmo puro? Quem sou eu diante desse fórum aqui de juízes e magistério para discutir o artigo 5º da Constituição, né, que fala sobre os direitos das individualidades, né? Mas a gente sabe que como política pública, como saúde pública, ou como qualquer outra forma de direitos humanos que a gente queira discutir, queira implementar, a gente parte da prerrogativa de que sempre o indivíduo ele tem direito à liberdade, a cuidar da sua saúde, mas quando a coletividade é colocada em risco, né, como acontece agora em momentos de pandemia, o direito da coletividade se sobressai ao direito individual, né? Isso é amplamente discutido no direito constitucional, é uma hermenêutica do direito do indivíduo sobre o direito do coletivo. O coletivo se sobressai, já, né, o grande professor de vocês aí, o José Afonso da Silva, acho que é um grande defensor
dessa ideia. Quem sou eu para questionar? Eu que, no meu dia a dia, vocês não conhecem, mas eu trabalho com HIV, AIDS, que é muito dotado de preconceito e estigma. Então, boa carga das minhas pautas de trabalho são pelos direitos individuais. Mas quando a gente está em tempos de pandemia, quando você não se vacina, você tem uma atitude egoísta, você coloca os demais em risco, porque você pode transmitir, e você pode transmitir para pessoas que são mais vulneráveis que você tira o seu direito, acaba quando começa o do outro, né? Isso a gente aprende desde de criancinha. Mas se eu ainda não convenci, a gente pode relembrar um pouquinho a nossa história de vacina, né? A gente começa em 1904, quando o Rodrigues Alves invade as casas para vacinar as populações contra a varíola. E aí tem-se a revolta da vacina. É claro que a gente aqui não está defendendo nenhuma forma violenta, nenhuma obrigatoriedade violenta de vacinação. Mas a gente começa com isso, é exatamente isso que a gente não quer voltar atrás, a gente já tem essa lição aprendida. E aí a gente tem nos governos ditatoriais, no Médici, o início das campanhas de vacina, o trabalho feito contra o sarampo, contra a pólio, a meningite. Se cria o Programa Nacional de Imunização, que é um programa elogiado internacionalmente, e aí a gente consegue erradicar a pólio, a gente consegue erradicar o sarampo, mas em 2018 a gente está diante de uma nova onda de sarampo e as medidas não foram eficazes, né? Sobrou vacina e as pessoas morreram. Houveram mortes de sarampo, houveram casos mais de 12 mil casos de sarampo em adultos, uma doença grave que acomete crianças de uma forma muito grave. A gente viu essa entrada do vírus no país, não foi dialogado com as pessoas que são contra a vacina, com a ala da medicina que é contra a vacina, os mais ricos que têm esse movimento anti-vacina são as pessoas que menos se vacinaram. Hoje a gente tem uma cobertura vacinal para todas as vacinas baixíssimas. Já antes da pandemia, chegava a 50% em geral, e na pandemia a gente atinge os piores índices. Pode ser porque as pessoas tinham medo de ir aos serviços de saúde. Mas daí a importância de você atrelar a saúde coletiva, a saúde pública, a políticas públicas. Então, se eu me vacino, eu tenho acesso ao Bolsa Família, à escola, eu posso abrir uma conta no banco, eu dialogo com esses movimentos que são contra a vacina, eu dialogo com os grupos que são mais vulneráveis àquelas doenças, eu faço vacinas de bloqueio. A gente viu a febre amarela entrar solta no Sudeste, não se fez um cordão, faltou comunicação de massa, né? Comunicação de massa é televisão. A gente está numa pandemia que a gente vê muito pouca informação na televisão, no rádio. A gente tem boa parte do país, a comunicação é atrelada às emissoras de rádio e a gente perde o certificado de país livre do sarampo em 2018 por essa sequência não só de política pública, mas de comunicação. E, para dar mais um exemplo, a África erradicou o pólio mês passado, que era um grande
temor, né? Então, olha, eu não sou obrigado a me vacinar, mas aí, como as pessoas circulam, como os aviões circulam, imagina essa pessoa, eu não sou obrigado, eu não vou me vacinar porque eu não quero, então você pega polio e você fica paralítico. É esse o conceito. E nós circulamos, nós vivemos num mundo globalizado. Ter erradicado a polio da África foi resultado de um esforço internacional muito grande, de políticas voltadas para aquilo, de fundos internacionais se movendo para aquilo. Então, a gente não precisa obrigar ninguém, a gente não precisa voltar na revolta da vacina para ter êxito, como a gente já teve, em governos ditatoriais. A gente teve êxitos de vacinação em governos ditatoriais. Então, a gente precisa retomar essa discussão, a gente precisa retomar essa pauta dentro dos direitos humanos. Infelizmente, a essa altura do campeonato, no meio de uma pandemia, a gente tem que discutir direitos humanos, mas dentro do que é uma política pública séria e verdadeira e dentro de um mundo globalizado. Se a gente não se vacinar, a gente vai ter um impacto muito grande também econômico, internacional. A gente pode até sofrer sanções econômicas internacionais. Eu não sei se as pessoas visualizam que nós estamos isolados, a gente não pode nem viajar. O brasileiro hoje não pode sair do país. Então, imagina se a gente se recusa a se vacinar. Então, que a gente vai sofrer, né? Tudo isso a gente tem que ter na cabeça. Infelizmente, isso foi dito por um líder do país. Eu acho que numa fala infeliz que não cabia, né, nesse momento. Mas vamos. Por um outro lado, estamos produzindo vacinas, estamos nos estudos, então até contraditório, mas vamos torcer pelas vacinas aqui no Brasil. O pessoal aqui está me dizendo que a minha imagem está ruim, a da Fernanda está boa. Se da Fernanda está boa, a gente prossegue numa boa, sem problema nenhum. E se o meu som estiver bom, também a gente continua. Bom, vocês vão me informando aí. O interessante em relação ao que você falou sobre governos ditatoriais. Estão falando aqui que está travando. Vou ver aqui para o meu suporte. Doutora Fernanda está boa. Então, continuamos. Interessante o que você falou sobre governos ditatoriais, sobre essa ideia de que, pelo que eu pude perceber, pelo que eu pude depreender, é que uma boa herança que a gente teve do governo ditatorial da Revolução de 1964 foi, de fato, essa política de vacinas e a vinculação da vacinação à carteira de vacinação, à matrícula na escola, a realização do concurso público e o acesso às políticas públicas do Estado, né? E também sempre lembrando que a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. E o presidente da República, no momento em que assume, ele jura por cumprir a Constituição. E uma afirmação dessa parece dissonante com o que ele jurou cumprir. Mas vamos seguir. Seguindo, o pessoal está querendo falar sobre audiências telepresenciais. Eu vou deixar um pouco mais para frente, porque tem uma outra pergunta que é bastante interessante, porque vai dizer respeito também ao nosso trabalho. Vamos supor que eu tive a Covid-19 e, tendo a Covid-19 com ou sem sintomas, passei por aquele momento daqueles dias em que eu sou considerada doente e depois eu sou considerada curada. Culpada não, curada. E aí, depois de considerada curada, eu estou sujeita a consequências da doença? Eu posso ter consequências? Quais seriam? Então, a gente continua aprendendo com essa doença, ainda é uma doença recente, mas a gente já tem estudos saindo mostrando
que grande parte das pessoas, então tem estudos que mostram que apenas 14% não tiveram nenhum tipo de sequela, outros estudos estão mostrando que 50% das pessoas, mesmo com casos leves, assim, tiveram sequelas das doenças. Eu acho que levar isso em consideração, que não é só uma doença que dura aquela fase mais aguda de 7, 14 dias que a gente tem que ficar isolado em casa, ela acaba ali, né? Primeiro que você tem um acometimento de pulmão, que você faz uma fibrose, você diminui sua capacidade respiratória, tem uma síndrome da fadiga crônica, que é muito importante, as pessoas ficam incapacitadas, elas têm muita dificuldade de voltar às suas atividades normais. A gente já tem números mostrando que 50% das pessoas não conseguem voltar a ser o que era antes, a desempenhar o que desempenhavam antes. Tem sequelas neurológicas, tem sequelas de olfato, de paladar. Então, tem gente que não consegue mais identificar cheiros ou tem distúrbio do cheiro, sente cheiro de podre, de estragado em tudo, então não consegue comer, identificar que uma coisa está estragada ou não tem prazer mais na comida, não sente gosto. Então, é uma consequência também grave, importante, porque isso também leva claro que isso vai levar a distúrbios emocionais, e tem os próprios distúrbios emocionais que são direto ou indiretamente relacionados à Covid ou ao confinamento, né? Tem as pessoas, a gente tem que lembrar que também tem as pessoas que perderam suas famílias, que perderam seus entes queridos, e não perderam um ou dois, a gente tem hoje, com esse número avassalador de mortos no país, a gente tem famílias inteiras dizimadas. Então, a gente vai ter um distúrbio, um transtorno mental, um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade, que é também por esse luto exagerado, o confinamento, a quarentena, a perda da vida social também leva, mesmo naqueles que não adoeceram, também vai levar a esse quadro de transtorno cognitivo, mental, de ansiedade, de depressão. A gente observa, eu não posso te afirmar, mas a gente observa, inclusive, taxas de suicídio, parece que vem aumentando durante a quarentena, não posso te afirmar, isso a gente vem ouvindo dos colegas, pessoal que ainda não tem números robustos para te passar, mas tudo isso para dizer que nós vamos lidar com uma boa parcela da população que vai ser inativa, que vai precisar de mais auxílio social, de mais recurso do Estado. Talvez vocês tenham aí mais trabalho também, né? Vai ter muita gente pedindo afastamento do trabalho. A gente vive uma precarização das relações de trabalho, que não sou eu que vou aqui nesse fórum debater isso. Eu vou ensinar a padre a rezar a missa aqui, mas eu acho que essas sequelas da Covid-19, diretas ou indiretas, trarão ainda um peso no trabalho de vocês. A gente não sabe ainda com o que vai lidar daqui adiante, né? E como você mesma disse, a gente vai lidar com diversos processos e com consequências da doença que não fazem parte do nosso poder de conhecimento por enquanto. E talvez não façam ainda nessa geração. É o que Exato. eu tenho. Eu tenho... Desculpa, pode seguir. Pode falar, por favor. Eu tenho medo também, a gente tem muita subnotificação e a gente tem casos que não foram confirmados como Covid. Então, você imagina que essa pessoa teve
não foi confirmado, perdeu a oportunidade de diagnóstico e agora ela está incapacitada para exercer suas atividades. Como que isso vai tramitar nas relações de trabalho também, né? Olha, mas você não teve diagnóstico, você está aqui com frescura, né? Imagina a polêmica. A gente já ouve no dia a dia que fulano, beltrano tem frescura, e que isso daí não é doença e nada, e que doença psicológica com efeito psicológico, psiquiátrico, acaba não sendo uma doença de verdade, né? Não é assim reconhecido por uma maioria e com os efeitos psicológicos e psiquiátricos da doença, como você mesma relatou, isso torna o mundo do trabalho muito mais amplo para a gente poder apreciar essa doença Covid-19. Fernanda, a gente falta 10 minutos para terminar a live e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer contigo uma das últimas vou fazer para você uma das últimas perguntas que a gente combinou aqui no nosso roteiro. Depois a gente faz a última e aí depois a gente retoma mais para uma outra. E vamos usando o nosso tempo que a gente tem na live. Se você me permitir, quando chegar próximo a 1 hora, a gente derruba e começa uma outra. Mas tudo bem. Que o pessoal aqui está mesmo muito ansioso para que a gente converse sobre a retomada das atividades. A Justiça do Trabalho, em vários TRTs, e a Justiça Comum tem retomado as atividades nos últimos tempos. O TRT de Santa Catarina sinaliza nos últimos dias com a possibilidade de retomada das atividades. O que eu digo, por favor, não me interpretem de forma equivocada. O que eu digo é a retomada das atividades presenciais, porque de forma remota e telepresencial, a Justiça do Trabalho está atuando desde o início da pandemia, que foi em meados de março de 2020, quando nós deixamos de fazer o atendimento presencial e passamos só a fazer o atendimento remoto. A Justiça do Trabalho, em momento nenhum, parou. Então, eu estou me referindo exclusivamente às atividades presenciais. Então, o TRT de Santa Catarina sinaliza no sentido da retomada das atividades presenciais. Eu te pergunto, então, que medidas nós teremos, nós, juízas do trabalho, servidores, servidoras, teremos que adotar para evitar que sejamos infectados e assegurar a saúde daqueles que comparecem no fórum, partes, advogados, testemunhas, ou seja, o público em geral. O que você pode dizer para a gente, principalmente no que se refere às audiências presenciais? Tá. Nunca é uma decisão fácil e é importante a gente ter alguns princípios na nossa cabeça. A gente não tem hoje nível de segurança epidemiológico para fazer as reaberturas que nós estamos fazendo. Mas, diante de uma perspectiva de médio e longo prazo, para a gente ter ou uma vacinação em massa, né? Quando eu falo segundo semestre do ano que vem de vacina, vacinação em larga escala. Pode até ser que a gente consiga, que no início desse ano, que alguém comece, mas não é o cenário que está se apontando. Então, a gente ainda tem um cenário epidemiológico, uma taxa de transmissão muito alta, ela vem oscilando, ela caiu para abaixo de 1 essa semana, notícia boa, desde 16 de agosto ela vem oscilando abaixo de 1. Quando é 1, a gente tem epidemia descontrolada, quando é abaixo de 1, a gente começa a ter parâmetros melhores de segurança, mas a gente não estacionou numa queda, a gente está oscilando. Especialistas sugerem que a gente precisaria de essa taxa de transmissão, essa taxa de reprodução em torno de 0,7, 0,8 para fazer a reabertura. A gente está longe disso, a gente é o país da América Latina que mais manteve por mais tempo essa taxa alta de transmissão, mas
diante do que temos, dos cenários que temos, vamos ter eleições, né? O TSE tá lá funcionando ainda bem, porque nossa democracia é muito frágil, muito jovem, para a gente suspender eleições esse ano. Então, acho que a reabertura para atividades presenciais ela vai ser uma realidade, mas diante desse cenário, né, que não é tão otimista e tão seguro, vamos manter todas as precauções que nós conhecemos, de lavagem das mãos, álcool gel, uso de máscara. Se a gente estiver em ambiente fechado com ar-condicionado, recomendo o uso da N95, pelo menos para aquelas pessoas que ficam mais tempo dentro do serviço, né? Todos os tipos de barreiras de contenção, a gente pensar que quando a gente fala, a gente pode transmitir. Então, que nem tem no supermercado, barreiras de acrílico, eu não sei se vocês podem manter barreiras de acrílico entre o público e o funcionário, ou pessoas que estejam sendo atendidas. Manter o máximo distanciamento entre as pessoas. Distanciamento seguro é em torno de 1,5 metro, no mínimo 1 metro. Se a gente puder manter 1,5 metro, melhor, né? Porque a dispersão da gotícula ela não chega até você. Aí a gente tem grandes lições aprendidas já com o Covid, né? Quando eu penso em reabrir serviços de saúde que tiveram que paralisar, a gente começa priorizando quem que deve ser atendido, quem de fato precisa ir nesse atendimento presencial, quem é essencial. E a gente viu, por exemplo, na saúde, que muita gente pode ser atendido por telemedicina, que inclusive se beneficia. Nós somos um país que 10 milhões de pessoas passam fome. Então, você pedir num país como esse, que as pessoas tirem 20, 30 reais do bolso para pegar um transporte público, não é uma realidade, independente de pandemia, né? Mas vamos pensar que essa pessoa tem que pegar um transporte público cheio, fila, aglomeração, a gente não tem transporte adequado, não são só os juízes e os servidores públicos, mas é o pessoal da Copa, é o pessoal da limpeza, são os terceirizados, são as testemunhas que devem... Quem realmente precisa estar lá? Quem se beneficia de fato dessa atividade, né? Quem eu não posso deixar de ver presencialmente, porque a gente tem que diminuir o máximo o fluxo de pessoas nos prédios, nos serviços, diminuir o fluxo dentro dos transportes públicos. Uma coisa que às vezes as pessoas fazem, horário restrito. Horário restrito, eu acumulo mais gente. Então, o ideal é que a gente possa ampliar horários para que a gente possa dispersar. Sim. Se a gente puder ter agendamento, olha, você vai ser atendido das 9 às 9h15, melhor. Né? Eu não sei o quanto que isso na atividade diária de vocês é possível, vocês planejarem agendamentos. Posso te dizer que em serviços públicos, onde a gente atua, na minha ONG, isso até março, não pode agendar, tem que acumular todo mundo aqui na fila, isso em vários países do mundo, né? Todo mundo atendendo por telemedicina, horário agendado, entrega de medicamento em casa. Então, tem muitas soluções que vieram e que devem permanecer, até porque por essas questões sociais, por essas vulnerabilidades. Outra questão, não é só diminuir esse contingente, esse fluxo de trabalho, porque vocês também vão ter uma boa parcela do corpo de trabalho de vocês que estão em situação de vulnerabilidade para a Covid, tanto para ter uma complicação maior de Covid, um risco maior de morte se pegar a Covid-19. Fernanda, você vai interromper, né? Eu vou interromper, que o Instagram já está me falando que falta 1 minuto. E depois a gente vai retomar aqui, que o pessoal está perguntando de novo do ar-condicionado, está perguntando sobre o ventilador e falou sobre o filtro do ar-condicionado. Se você puder ajudar a gente com esses questionamentos. Então, pessoal, eu vou interromper a live agora e em poucos minutos eu retomo com mais outras perguntas e vamos falar também sobre aquele acrílico
que separa as partes e separa o juiz das partes durante a audiência. Eu te aguardo daqui a pouquinho, tá, Fernanda? Tá bom.